Muito bom dia, galera do Canal Paz e Bem, galera do Sejus e todo mundo que esteve aí procurando um pouco da doutrina espírita aí pelo nosso canal. Estamos hoje começando essa nova jornada, essa nova fase aqui do programa Caminhos do Espiritismo. Eu, Felipe Albani, coordenador de Juventude, Diversidade e Povo Preto do Sejus, e Carlos Orfan, também coordenador do Sejus. Aliás, de primeira época, né? Primeira hora do Sejus, fundador do Sejus aqui conosco, trazendo hoje a edição de novembro de 1859 da Revista Espírita. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que é bastante pertinente para a gente, que é esse aí, olha. Devemos publicar tudo quanto os espíritos dizem? Então, Orfan, o que Iris Kardec nos trouxe nessa edição de novembro de 1859? Então, pode saudar todo mundo aí, te passo a palavra desde já. Pois bem, Felipe, alegria estar com você aqui mais uma vez, retomando aqui a minha participação no Caminhos do Espiritismo. Quero saudar todos, todas e todos aí da nossa comunidade Paz e Bem e do Caminhos do Espiritismo. Pois é, Felipe, essa questão é bastante interessante para nós, né? Devemos publicar tudo aquilo que os espíritos nos dizem, né? Kardec vai comentar aqui na revista de novembro de 1859 que essa foi uma pergunta que foi endereçada a ele, ao próprio Kardec, né? É bom lembrar que no ano de 1959, Kardec está no segundo ano depois da sua publicação da primeira obra, o Livro dos Espíritos, né? E fazendo todo aquele rebuliço, vamos dizer assim, ali na Europa, na França, mais precisamente, mas em toda a Europa, né, na Europa toda, depois o restante dos outros continentes, como o Brasil depois. Enfim, pela sua novidade entre aspas, né, porque essas coisas, as pessoas já tinham algum conhecimento dessa questão da comunicabilidade dos espíritos, antes mesmo do próprio Kardec, mas o Kardec veio a estudar isso, a elaborar melhor, a montar uma doutrina mais estudada, aprofundada e tal. Então, Kardec recebia muitas correspondências na época e publicava isso, né, na sua revista espírita, que era mensal. É sempre bom dizer para os nossos amigos que estão nos seguindo, nos acompanhando, isso, para contextualizar um pouco esse momento histórico aí na França. E dizer que aí Kardec, com velho e bom senso, vai perguntar para quem perguntou. Aí ele vai responder com uma pergunta, né? Você publicaria tudo aquilo que as pessoas dizem por aí, né? Tudo que as pessoas vêm te dizer aqui, você vai publicar? Né? Então, a mesma coisa com os espíritos. Claro que não. É claro que não, porque aí Kardec vai lembrar, né, que os espíritos nada mais são do que nós próprios sem o envoltório carnal, sem o corpo físico, né? Quando deixamos o corpo físico, quando morremos para o mundo material, deixar assim dito claro, sobrevive o espírito ao corpo e ele é o mesmo espírito que habitava o corpo aqui na Terra. Portanto, falava um monte de bobagem, vai continuar falando, né? Era um metido a sabichão, um pseudo-sábio, né, para usar um nome mais bonito que o Kardec usa. Um pseudo-sábio é um metido a sabichão, né, que a gente costuma chamar entre nós. Ele pensa que sabe tudo, né? Ele pensa que sabe, mas não sabe nada e fala um monte de asneira, por exemplo. Agora, é lógico que também tem gente que publica qualquer coisa. Vale lembrar aqui, vamos trazer um exemplo contemporâneo. Esse negacionista e terraplanista do Olavo de Carvalho, que Bolsonaro e outros têm como um filósofo, né? Ele fala aquelas papagaiadas todas, aquelas bobagens todas que ele fala.
né? E, no entanto, tem gente que publica, e tem gente que acredita. Não é? Com os espíritos é a mesma coisa, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes você publica uma coisa que é um amontoado de bobagens. Né? Então, Kardec nos chama a atenção para isso. Por isso é que Kardec vai usar um método científico para fazer as suas publicações e as suas conclusões, que ele próprio diz não definitivas, prontas e acabadas, que podem ser acrescidas de ensinamentos, descobertas científicas mais para frente. Kardec era um cientista, sobretudo, um filósofo e um cientista, um homem de ciência, vamos dizer assim. Então ele vai dizer e explicar muito bem isso, né? Ele vai se referir aqui, Felipe, ele dá como exemplo, mas ele não fala o nome, eu não sei de qual publicação ele está falando. Se você pudesse me dar uma luz, ele fala de uma publicação, uma pequena obra, né, inglesa, publicada na América, que disso é prova, e da qual você pode dizer que a mãe não recomendaria a leitura à sua filha. Então, ele diz, por exemplo, uma obra que foi feita assim, completamente, né, que ele refuta, e que eu não sei do que se trata. Eu não sei se você sabe do que ele está falando aqui. De uma publicação inglesa, mas uma obra inglesa publicada na América, que falava de coisas assim. Né? É Você tem complicado até ideia? dizer, primeiro, se ele não cita a fonte, então provavelmente ele não queria nem que o pessoal soubesse, mas eu fico pensando É, também em determinadas obras que a gente vê por aí, nas livrarias que se dizem espíritas, que a gente vê e são de arrepiar todas as pelos do corpo, porque não tem nada de espiritismo às vezes ali. Ou, pelo menos, para não dizer que não tem de espiritismo, tem um fenômeno mediúnico, se é que tem, é. se é que a pessoa escreveu realmente inspirada por um espírito, mas a grande questão é que muitas vezes a gente vai procurar ver ali e ver que não tem nada de doutrina espírita, pelo menos ali, a não ser um ou outro fenômeno, mas em termos de algo doutrinário, a gente não pega. E mesmo, Felipe, obras que não se dizem espíritas, se dizem tidas como mediúnicas recebidas de espíritos, ou publicações de espíritos que nem se dizem espírita, mas se diz uma revelação, de alguma forma, e publicam, né? Por exemplo, o que nós estamos cansados de discutir entre nós, os 4 evangelhos de Rusteng, né? Que um espírito lá falou para ele, se é que falou, né? E ele publicou aquele monte de besteira. Né? E outras obras. Aí ele vai dizer aqui, ele vai dizer mais para frente nessa mesma revista sobre a questão de Swedenborg, se é que eu pronunciei certo. E a gente vai abordar exatamente esse tema, né? Uma publicação de algumas bobagens que Swedenborg recebeu mediunicamente e publicou. Né? Enfim, aí então ele vai discorrer sobre isso e nos aconselhar exatamente nesse sentido, de que se deve filtrar com muito critério aquilo que nos dizem os espíritos. Né? Kardec, para saber se aquilo poderia ser publicado, ele fazia aquele método científico que ele adotou para o seu trabalho, que era o de fazer consultas, perguntas aos espíritos em diversas localidades da França diferentes, né, cidades diferentes e no mesmo horário. Então, todas as respostas que fossem iguais, né, que fossem próximas ou iguais, né, aí ele separava e depois passava por alguns filtros ainda da sua própria razão, da sua maneira racional de interpretação daquilo. Né? Aí ele publicava. Né? Então é sempre bom a gente entender, aqui falando com os nossos irmãos que estudam doutrina espírita conosco,
que Kardec nunca disse que aquilo que ele estava publicando era a mais absoluta verdade, mas aquilo que ele conseguiu, de uma maneira lógica e racional, dentro de um processo com um método científico, abordar, melhor, aprender, receber de informação de uma maioria de espíritos que ele assim considerava como espíritos que deveriam ser ouvidos, né? Então, e por isso ele publicava as suas obras. É sempre bom a gente dizer isso, né, Felipe? Porque essa história de sacralizar a obra de Kardec foi feita pelo movimento espírita no Brasil, muito igrejeiro, muito ligado a superstições e a outras, e a inclinações católicas que vieram a deturpar um pouco a intenção e a lógica da própria filosofia kardecista, não é? Então, insistindo com isso, a doutrina espírita, ou a filosofia kardecista, não é uma obra sagrada, né? É uma filosofia. Portanto, precisa ser contextualizada e precisa ser relativizada também. Por isso é que a gente faz essas ressalvas todas. É claro que, e aí é uma questão de fé, que Kardec foi intuído por espíritos de ordem maior, em vários momentos do seu trabalho. Portanto, existe aí, no nosso ver, aí é uma questão de fé, de que a orientação de Kardec nesse trabalho veio do alto, né? Ou de espíritos mais instruídos, né? Mas o trabalho dele, a consulta que ele fez, e aí está o seu mérito próprio, né, Felipe, também, que as pessoas dizem que é negar o mérito de Kardec nesse processo, absolutamente, nós não concordamos com isso. São conceitos e mensagens espirituais, são dos espíritos esses conceitos, mas o trabalho de organização e de filtragem disso tudo se deve a Kardec, né? Então, Felipe, nesse primeiro momento, o que a gente podia abordar aqui dessa revista espírita é isso. Eu não sei se a gente já está no nosso tempo. Se não tiver, a gente entra. Se já tiver mais ou menos no tempo estourado, a gente deixa para o próximo programa. Ou então a gente começa a falar. O que você acha? Então, a gente está bem dentro do tempo mesmo. Eu acho que ficou bem, tem cerca de 13 minutos. Eu acho que desenvolveu bem. Esse artigo é bastante importante, até porque o que tem de grupos espíritas ou ditos espíritas circulando qualquer mensagem, qualquer coisa, mediúnica ou não, foi fulano que falou, foi fulano que Ciclano que falou, e aí fica aquele negócio. Muita coisa não tem base doutrinária, espírita nenhuma, mas está assinado por algum lá, pronto, espírita. Então, a gente tem lá algumas dificuldades que, inclusive, nesse livro que a gente está estudando do Sejus, que é o Conscientização Espírita, a gente tem procurado esclarecer para que a gente não caia nessas situações absolutamente aviltantes, que é de tentar esclarecer coisas que, como eu diria, né, até explicar que fosse um pouco na tomada, a mensagem já se espalhou por aí, completamente equivocada, e as pessoas acham que espiritismo é misticismo, sincretismo, quando não é nada disso. A gente tem uma ideia bastante coerente e bem conectada com aquilo que Kardec nos trouxe, e é por isso que a gente está estudando aqui o Laboratório de Allan Kardec, que é a Revista Espírita. Então, fã, eu acho que a gente pode dar uma parada aqui e fazer um convite para quem se interessar pelo Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, no nosso Centro Espírita Virtual. Estamos em diversas redes sociais, conforme vocês estão vendo aí. O letreiro embaixo também passa a programação no canal Paz e Bem, e também dos nossos programas. E lembrando que os estudos são mais aprofundados nos grupos de WhatsApp. Inclusive, temos um grupo que estuda exclusivamente Kardec, e o outro que a gente estuda um livro cuja live, ou cuja culminância semanal, a gente tem às terças-feiras no YouTube.
Então, vocês podem ficar atentos aí aos programas nossos e, claro, fiquem sempre à vontade para participar, trazer novas informações, contribuições e, claro, nós aprendemos juntos. Aqui a gente não tem alguém que sabe mais do que outros. Sempre temos aqui a abertura para quem quiser conversar conosco. Então, Fã, deixa suas palavras finais e agradecer a sua participação. Obrigado, Felipe. É uma alegria, como eu disse, estar aqui de novo com você, de novo aqui no Paz e Bem, no Caminhos do Espiritismo. E eu quero também aqui agradecer a participação de todos e todas e todos aqui da comunidade e convidá-los para o próximo capítulo que nós vamos, o próximo programa que nós vamos dar continuidade na Revista Espírita de novembro de 1859. Até mais. Até mais, Fã. Um forte abraço para todo mundo, um beijo enorme no coração de todo mundo. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.